Sintra. Sintra é um daqueles lugares onde o tempo parece derreter suavemente, estendendo cada instante como um verso longo que ainda procura o seu final. E é justamente nessa lentidão poética que tudo começa a ganhar forma. A brisa que percorre a serra junta-se a esse ritmo sereno, trazendo consigo uma melodia suave, como se cada recanto sussurrasse a estrofe perdida de um poema antigo. À medida que avançamos, as cores mudam com uma delicadeza quase mágica, revelando paisagens que flutuam entre o real e o imaginado, como se o próprio horizonte hesitasse em escolher um só mundo. É então que surge a sensação de que algo invisível acompanha cada passo, não para guiar, mas para despertar um olhar mais profundo, convidando-nos a contemplar o que normalmente passa despercebido. E envolvido por esta harmonia silenciosa, o viajante percebe uma promessa subtil no ar, uma expectativa que cresce devagar, chamando-o para o mistério que está prestes a ser revelado. Subscreve o canal e vem conosco descobrir, passo a passo, a beleza silenciosa que Sintra está prestes a revelar. Pena National Palace. O Palácio Nacional da Pena surge como um farol de cores improváveis no topo da Serra de Sintra, onde o clima fresco e nebuloso transforma a paisagem a cada minuto, criando uma cortina viva que reforça o caráter enigmático deste monumento singular. Essa aura de mistério torna-se ainda mais profunda quando recordamos que a sua origem remonta a um pequeno mosteiro que, devastado pelo terremoto de 1755, deixou apenas ruínas que inspirariam o rei artista De Fernando, segundo a erguer um palácio romântico repleto de símbolos ocultos e códigos estéticos que continuam a intrigar historiadores até hoje. Ao caminhar pelos seus pátios e corredores, percebe-se como elementos mouriscos, manuelinos e renascentistas se entrelaçam harmoniosamente, criando salas, cúpulas e passagens concebidas quase como um convite à imaginação e ao maravilhamento, uma continuidade natural do espírito visionário do seu criador. Essa sensação prolonga-se ao sair para o exterior, onde o parque circundante exibe uma biodiversidade surpreendente, reunindo espécies exóticas que convivem com veados, aves de altitude e uma vegetação exuberante que prospera graças ao microclima permanentemente úmido da serra. À medida que exploramos trilhos mais discretos, cantos menos conhecidos como o Vale dos Lagos ou o pequeno Miradouro da Rainha revelam perspectivas inesperadas, acrescentando camadas de magia à visita e fazendo-nos sentir parte de um cenário quase onírico. E como não poderia deixar de ser em Sintra, lendas persistem. Muitos afirmam ver luzes a surgir nas muralhas durante as madrugadas mais densas, atribuindo-as ora a antigos monges, ora ao nevoeiro espesso que parece dançar em torno do palácio, alimentando histórias que atravessam gerações. Por isso, um truque indispensável é escolher um dia de leve neblina, pois é precisamente nesse ambiente etéreo que o palácio revela o seu lado mais cinematográfico, misterioso e absolutamente inesquecível.
Quinta da Regaleira. A Quinta da Regaleira ergue-se num dos recantos mais inspiradores da Serra de Sintra, onde o relevo acidentado e o microclima úmido criam um cenário perfeito para misturar natureza, arte e esoterismo. Construída no início do século XX, a propriedade reflete a visão simbólica de Carvalho Monteiro, que transformou o espaço num manifesto arquitetônico repleto de referências templárias, rosacrucianas e alquímicas. Cada portal manuelino, cada gárgula gótica e cada torre renascentista parecem dialogar entre si, formando uma linguagem visual que muitos descrevem como um livro de pedra, cheio de significados ocultos. Os jardins, densos e repletos de vegetação exótica, abrigam aves discretas e pequenas criaturas que prosperam sob a umidade constante característica de Sintra. Entre os espaços mais emblemáticos, destacam-se o Poço Iniciático, os túneis subterrâneos e a Gruta da Leda, todos ligados por caminhos que evocam uma viagem iniciática. Alguns investigadores afirmam que a disposição dos edifícios segue proporções numerológicas associadas à geometria sagrada, reforçando a ideia de que nada aqui é acidental. E para aproveitar a visita ao máximo, recomendo começar pelos jardins superiores e descer com calma, deixando que cada nível revele o seu mistério ao ritmo da própria quinta. Cabo da Roca. Antes mesmo de ser avistado, o Cabo da Roca anuncia-se pelo som do Atlântico a embater nas falésias, criando uma atmosfera intensa que prepara o visitante para um dos cenários naturais mais marcantes de Sintra. Essa força do mar ganha outro significado quando recordamos que o cabo foi uma referência essencial na era dos descobrimentos, considerado por navegadores como a fronteira entre o mundo conhecido e o vasto desconhecido. O farol de 1772 reforça essa história marítima, mantendo-se firme sobre o promontório e guiando embarcações enquanto resiste a ventos fortes e tempestades constantes. O clima, embora severo, oferece um espetáculo único. Ventos frios, nevoeiros inesperados e momentos de sol intenso que iluminam as escarpas com brilho quase cinematográfico. A vegetação rasteira, moldada pelo sal e pelo vento, convive com aves marinhas que fazem das falésias o seu habitat ideal. Os miradouros naturais espalhados pelo local revelam vistas amplas que explicam a inspiração que tantos artistas encontraram aqui. Poucos sabem que antigas inscrições nas rochas indicam que o cabo pode ter sido usado como ponto de observação muito antes da época moderna.
para garantir uma visita segura, mantenha-se sempre nas áreas sinalizadas, pois as falésias escondem zonas instáveis devido à erosão constante do mar. Castelo dos Mouros. Erguido no alto da Serra de Sintra, o Castelo dos Mouros surge como uma fortaleza ancestral que domina a paisagem e introduz o visitante numa viagem pela memória de séculos que moldaram esta região. À medida que se percorrem as suas muralhas, percebe-se que a estrutura, construída pelos mouros no século IX, guarda histórias de batalhas, reconquistas e mistérios que parecem ainda ecoar entre as pedras gastas pelo tempo. As paredes de pedra, magistralmente adaptadas ao relevo acidentado, conduzem a passagens estreitas e torres que quase flutuam sobre os penhascos, oferecendo vistas amplas que se estendem até ao Atlântico e reforçam a imponência do castelo. O clima úmido e fresco da serra, por sua vez, cobre partes das muralhas com musgos e atrai pequenos répteis e aves discretas, criando um ambiente natural que completa o caráter selvagem e intocado do local. Poucos sabem que algumas pedras apresentam marcas intrigantes que especialistas acreditam ter sido sinais de orientação utilizados por antigas comunidades islâmicas, acrescentando uma camada simbólica à arquitetura. Esse toque de mistério intensifica-se com lendas que falam de luzes enigmáticas movendo-se entre as torres em noites de nevoeiro, como se sombras do passado ainda percorressem silenciosamente o recinto. E a dica essencial para quem visita é simples: leve um casaco e chegue cedo, pois o vento forte e os trilhos estreitos tornam a experiência mais agradável e segura nas primeiras horas da manhã. Praia da Ursa. Escondida entre as falésias selvagens a norte do Cabo da Roca, a Praia da Ursa revela-se apenas aos que se atrevem a percorrer o trilho íngreme que conduz a este recanto remoto, preparando o visitante para descobrir um dos segredos naturais mais fascinantes de Sintra. A formação rochosa em forma de ursa, moldada ao longo de milênios pela força do Atlântico, dá ao local um caráter mítico e inspira lendas antigas que mencionam seres guardiões capazes de proteger esta costa indomável. Essa aura de mistério intensifica-se quando observamos a geologia complexa da praia, marcada por agulhas verticais e paredões dramáticos que parecem desafiar qualquer lógica e reforçam a sensação de estarmos perante um lugar moldado por forças maiores do que o tempo humano. O clima imprevisível, alternando entre ventos frios, nevoeiros densos e raros instantes de luz dourada, transforma a paisagem num cenário quase irreal, onde o mar muda de expressão como se tivesse vida própria. A fauna costeira, composta por aves marinhas e espécies perfeitamente adaptadas às rochas escarpadas, contribui para o sentimento de isolamento absoluto que caracteriza a experiência de quem chega até aqui. Poucos sabem que, durante décadas, os pescadores locais arriscavam a descida das falésias para recolher mariscos na baixa-mar, um testemunho da relação profunda e desafiante entre o ser humano e esta paisagem bruta.
para desfrutar plenamente deste lugar extraordinário, o melhor conselho é simples. Leve calçado adequado e prepare-se para um regresso exigente, pois a Praia da Ursa recompensa apenas quem aceita o seu ritmo lento e selvagem.